Olá, muito boa tarde para você. Pontualmente, 12:30, seja 9 de agosto. Lembrando sempre que o nosso principal prato para você nesse horário do almoço é ter a interatividade via as redes sociais. E por isso nós estamos em Twitter e Instagram, em @meiodiacatarina. Também estamos no Facebook, /meiodiacatarina. E além disso, no nosso WhatsApp, no 489-9608-7554. Você pode interagir conosco da melhor maneira que você achar. Inclusive mandando críticas, sugestões e também dúvidas para o nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Edson Fedrizzi, que vai conversar conosco sobre o HPV. Muita gente acha uma doença mais relacionada a mulheres e jovens. Não, é homens e mulheres e de todas as idades, e por isso nós estaremos recebendo ele aqui em nossos estúdios para tirar as suas dúvidas. E claro, como é um tema um pouco mais delicado, evidentemente você não precisa se identificar, mas se tiver qualquer tipo de dúvida, a gente vai passar os detalhes para você aí de casa, tá bom? Muito bem, olha só, e nós começamos o programa de hoje falando sobre um novo desdobramento, no caso envolvendo a denúncia do advogado Felisberto Odilon, que acusa o desembargador Eduardo Galo de pedir propina para favorecer o advogado numa ação que envolve o pagamento de 35 milhões de reais. E quem tem mais detalhes desse caso, que chamou a atenção de todo o país, é a nossa colega Cibele Fávero. Que novidade que temos nesse caso, Cibele? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Pois bem, o desembargador Eduardo Galo, como você disse, acusado de receber propina em uma ação, para votação a favor de uma ação, ele pediu licença médica de 15 dias. Ele já estaria com problemas de saúde, segundo o advogado e a assessoria dele. Nos últimos dias ele estaria internado em um hospital de Florianópolis e agora a gente recebeu a informação de que ele pediu uma licença médica de 15 dias. O caso teve grande repercussão na semana passada quando um vídeo viralizou nas redes sociais em que o advogado Felisberto Odilon acusava ali no vídeo o desembargador Eduardo Galo de receber 700 mil reais para votar favoravelmente em um processo. O desembargador nega a acusação e o Tribunal de Justiça já fez uma reunião a portas fechadas na segunda-feira e disse que já pediu explicações de ambas as partes que devem apresentar provas em até 5 dias assim que receberem o comunicado. A gente segue acompanhando essas informações e a qualquer momento eu posso voltar com mais notícias. Gustavo. Ok, muito obrigado, Cibele Fávero, pela sua participação e uma boa tarde. Boa tarde para você. Muito bem, e olha só, hein? Vai aí um alerta para você não ser surpreendido, principalmente na Avenida Beira-Mar. Cada vez é mais comum ver jacarés de papo amarelo na região do Manguezal do Itacorubi, aqui na capital. Novas placas foram instaladas para sinalizar a presença dos répteis e, logicamente, chamar a atenção dos moradores. Dependendo do dia, é difícil encontrá-los, até porque eles se camuflam bem. Mas com um olhar mais atento, eles aparecem. Em córregos como esse, que fica ao lado de um shopping e pertinho de muita gente passa diariamente, caminhando ou de bicicleta. Já vi vários filhotes de jacaré. Não são jacarés enormes, são filhotes de jacaré, mas a gente encontra. Quase sempre, a gente caminha sempre tem. Quando está bem quente, eles sempre estão por aqui. Mas o fato de eles estarem aparecendo mais não significa que a população está aumentando. Com a urbanização, esses animais acabam perdendo espaço. E essa é a principal razão para os jacarés estarem aparecendo mais. A população desses animais, inclusive, pode ter diminuído nos últimos anos. O que a gente tem visto? Em função da contaminação dos ambientes, e não só especificamente o manguezal, nós estamos tendo problemas com essas populações. Então, eu me arriscaria a dizer que nós não temos superpopulação. Ao contrário, nós podemos estar perdendo a população de jacaré na cidade. Para conscientizar quem passa por locais onde o animal tem aparecido a respeito da importância de não alimentar e manter distância dos répteis, foram colocadas 10 placas como essa, em lugares estratégicos da bacia do Itacorubi. A gente conseguiu uma parceria com a iniciativa privada, então a gente está fazendo também a colocação de placas educativas, para a gente ter mais visibilidade com o assunto do jacaré. Não existe relato de ataque de jacaré de papo amarelo na região até hoje. Se avistar algum dos bichos, o pedido dos biólogos é:
Aprecie de longe e ajude a preservar. A melhor forma de proteção para o animal é evitar a nossa aproximação. Então, evitar de ficar jogando coisinhas, pedrinhas, para ver ele se mexer. Normalmente, durante o dia, ele está em estado de letargia, porque ele é um animal de sangue frio, então ele precisa de sol para poder gerar energia, para fazer o seu metabolismo funcionar, então ele vai ficar paradinho. Aquele jacaré ali, né, não é nada pequeno, mas claro, ele fica no Parco do Córrego Grande, né, pelo que eu posso identificar, né? Não é nada pequeno. Agora tem um detalhe também, como bem lembrou a bióloga, não é bom você tentar interagir com um animal desse, apesar de não haver registros de ataques. É claro, é o habitat do jacaré? Sim, mas é o habitat também da população hoje, né? Se a cidade crescer de forma desordenada, a culpa, consequentemente, não é da população. E aí, todo cuidado é pouco, evidentemente, no cuidado, quando você tiver proximidade com um animal como esse, evidente, respeitando o espaço dele, claro que sim. Mas sem esquecer também, aí é preciso lembrar os biólogos, sem esquecer também que a população também tem o seu habitat. Aumentar o índice de parto humanizado é um desafio aqui no Brasil. Afinal, as cesáreas em nosso país representam cerca de 40% dos nascimentos em hospitais públicos e, veja só, 80% nos hospitais privados. Para debater esse tema tão importante, um encontro nacional é realizado aqui em Florianópolis. Benjamin tem 2 meses, nasceu de um parto humanizado por escolha da mãe. Enquanto amamenta, Heidi assiste às palestras e lembra com orgulho do momento em que o filho nasceu. Foi exatamente como eu queria, foi perfeito, cheio de amor, cheio de respeito. Ele nasceu, já veio direto para o meu colo, já mamou direto, então foi bem do jeito que eu queria. A humanização do parto é um conjunto de condutas e procedimentos que promovem o nascimento saudável, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou de risco para a mãe e o bebê. É o que assegura a Organização Mundial de Saúde. E incentivar essa escolha e o empoderamento da mulher são os objetivos do 3º Congresso Nacional do Parto Humanizado. Através do Congresso do Parto Humanizado, nós temos discutido durante todo esse processo o protagonismo da mulher e para que ela, que é capaz de gerar e de parir, possa ser, nesse momento de parir, tenha que ser de uma forma respeitosa. Essa é a nossa luta. E aumentar o índice de parto humanizado é um desafio no país, onde as cesáreas representam cerca de 40% dos nascimentos em hospitais públicos e 80% nos privados. Seguindo a mesma linha, o Brasil se mantém entre os que mais realizam cirurgias cesarianas no mundo. O nosso país é o 2º país do planeta que constitui o maior número de nascimentos através da cesariana. Santa Catarina já registra alguns avanços em favor do direito de escolha da mulher desde o ano passado, com a lei que autoriza a presença das doulas em hospitais públicos e privados. Hoje é muito mais fácil a gente ter uma cesariana do que ter um parto no Brasil, né? Então as mulheres que querem um parto, elas precisam, elas se sentem muito melhor quando elas estão apoiadas por alguém que acredita nelas, que confia nela, que confia no parto como um evento fisiológico, né? Além das doulas, o encontro reúne profissionais da saúde, gestores públicos, parlamentares e mães e acontece até o dia 11 de agosto na Assembleia Legislativa do Estado. Esta edição inclui também o 1º Congresso Nacional de Fotografia e Vídeo do Parto Humanizado. Eternizar o momento do parto tem sido um dos incentivos do Congresso. Em 20 imagens de fotógrafas do país inteiro, o registro da beleza e do protagonismo da mulher durante o nascimento do bebê. Eu acho que a fotografia tem esse papel, né, de trazer a mãe de volta, de contar a história, né? E eu acho que o mais bacana, o mais interessante é a criança depois poder ver como é que ela nasceu. Bela exposição, sim. E algumas cidades da Serra Catarinense registraram na noite dessa terça-feira chuva de granizo. Essa ação climática não durou muito tempo, mas deixou muitos moradores assustados. A última chuva muito forte desse mesmo tipo foi em 2014 e trouxe muita destruição. A chuva de granizo não durou mais do que 5 minutos nas cidades de Lages, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Pedras Brancas, Abdom Batista e Painel, na Serra Catarinense.
De acordo com a Defesa Civil, não foram registrados grandes estragos. Este vídeo, gravado em Lages, mostra o desespero das pessoas que estavam na rua e saíram à procura de uma área coberta, já que a última chuva em 2014 causou grandes estragos e deixou a cidade em alerta. Em Uruçanga, a chuva durou aproximadamente 2 minutos e apenas danificou o telhado de um colégio. Nas outras cidades, como Jaguaruna, Criciúma, Forquilinha, Santa Cecília e Cocal do Sul, no sul do estado, houve chuva forte de pedra, mas sem danos. Em Florianópolis, a região mais atingida foi o norte da ilha. E veja a seguir, Criciúma consegue importante vitória e sobe 6 posições na tabela de classificação da Série B. E ainda, conheça quem é o novo chefão do futebol alvinegro. E tem também as primeiras palavras de Milton Cruz como técnico do Figueira. Agora 12h e 41 minutos e a gente volta já. Meio-dia e 43 minutos, voltamos com o Meio-dia Catarina e agora para falar do futebol, porque ontem nós tivemos rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro, então vamos dar uma olhada no que nós tivemos ontem de catarinenses, apenas um em campo. O Criciúma, em que bela vitória, foi no Recife pela 20ª rodada, a abertura do retorno do Brasileirão da Série B. Criciúma venceu de virada pelo placar de 2-1. Nós tivemos ainda um outro jogo que mexeu na parte de baixo da tabela. O Luverdense venceu o Juventude por 1-0. Mas antes, a gente vai dar uma olhadinha como é que foi então essa vitória do Tigre lá em solo pernambucano. Olha aí. O primeiro gol da partida foi nessa jogada. Ricardo Bueno encontrou Yuri dentro da área. Ele cruzou e André Luiz empurrou para o fundo da rede. 1-0 Santa. E com apenas 1 minuto do segundo tempo, numa troca de passes rápida, Silvinho saiu na cara do gol para empatar. 1-1. E a vitória do Criciúma veio num golaço, cruzamento do lado esquerdo de campo. Alex Maranhão, olha só que voleio bacana, botou no fundo da rede e fez o gol da vitória do Tigre, 2-1. E com direito à comemoração, a lá Cristiano Ronaldo e tudo, hein? Importante vitória do Criciúma, que agora volta a respirar na tabela, principalmente buscando a classificação ao G4. Criciúma que antes havia perdido em casa para o Brasil de Pelotas, mas recuperou, né, esses pontos perdidos no Heriberto Rios, justamente nessa partida lá no Arruda, em Recife, contra o Santa Cruz, depois de vencer de virada pelo placar de 2-1. E o gol da virada, esse é o primeiro gol do Criciúma, do Silvinho, pode rodar pra gente rever de novo? Ó, saindo na cara do gol, o Silvinho não perdoou. Agora o segundo gol de voleio dele, Alex Maranhão. Maranhão ainda imitou o Cristiano Ronaldo. Ó, que golaço, cara. No cantinho, sem chance pro goleiro, desespero da zaga. Ó, o Cristiano Ronaldo, em formato Alex Maranhão, que saiu do Guarani de Palhoça, hein, Mu? Cataram ele no Guarani de Palhoça e tá ajudando bastante Criciúma nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série B. Tivemos 2 jogos, como eu tinha falado anteriormente. Além da vitória do Criciúma, a vitória do Luverdense, 1-0 para cima do Juventude. A classificação tá assim, ó. América Mineiro, mesmo com um jogo a menos que o Juventude, por exemplo, segue como líder. Depois tem o Internacional na segunda posição, Vila Nova e Ceará. Os outros classificados, Juventude e Criciúma, é o 6º colocado, que subiu nada mais, nada menos do que 6 posições do Criciúma, hein? Veja só, 6 posições. Na sequência nós temos o Londrina, na outra parte da tabela, né? Na outra página. Além do Londrina Oeste, o Brasil de Pelotas, o Goiás, que é o próximo aniversário do Figueira, Paysandu e Santa Cruz na porta da zona do rebaixamento. Luverdense subiu uma posição, trocou na verdade de posição com o Figueira, que caiu uma. Mas, lembrando, tem um jogo a mais. Então, Luverdense, Figueirense, ABC e Náutico, esse é o Z4 da Série B do Brasileirão. Figueirense que ontem apresentou Alex Bourgeois. O que o Bourgeois vai fazer, né? Porque se fala na questão de CEO, né? Que é o cara que vai comandar o futebol alvinegro. Seria uma espécie de gerentão de futebol, o cara que vai tocar também não só a parte dentro, mas fora de campo. Além disso, cuidar das finanças do clube. A ideia é fazer com que o Alex Bourgeois, esse francês que fala muito bem português, que já mora um bom tempo aqui no Brasil, fazer com que o clube gere lucro. E ele fala sobre isso na entrevista coletiva de apresentação. Olha só.
tratar o clube não só como alguém que joga futebol de quarta e de sábado, de terça e de sábado, enfim, mas uma entidade que você precisa administrar bem, ter gestão para poder ter a capacidade de arrecadar dinheiro, né, que, querendo ou não, é a finalidade. Você arrecada dinheiro, você arrecadando mais dinheiro, você tem a capacidade de montar um time melhor. Montando um time melhor, você tem resultados melhores. Tendo resultados melhores, vem mais dinheiro. Com mais dinheiro, você monta time melhor, e por aí vai. Esse ciclo que eu chamo de ciclo virtuoso, ele é importante você ter profissionais em cada uma das suas áreas, né, os melhores possíveis, para poder potencializar isso. E a função do CEO é de organizar tudo isso, de controlar, não é muito diferente da função do técnico. Só que o técnico faz isso com a equipe dele no campo de futebol. O CEO faz isso com a equipe dele fora do campo de futebol. É isso. Tem um detalhe, CEO é uma expressão evidentemente em inglês que traduzida para o português nada mais quer dizer do que chefe executivo. Então ele que vai comandar tudo, com o Wilfredo Brillinger, o presidente do Figueirense, um pouco mais afastado na tomada de decisões. Vamos ver também as primeiras palavras de Milton Cruz como técnico do Figueirense. Ele falou sobre o estilo de jogo que ele pretende adotar no Furacão. A gente vai estudar o adversário, né? Ver o Goiás, o próximo adversário nosso, e tentar encaixar o que a gente for ver de melhor, hoje no treinamento, amanhã, né? Tentar encaixar, porque eu acho que o futebol é um jogo de encaixe, de equilíbrio, montar uma equipe com equilíbrio. Não adianta você montar uma equipe ofensiva e tomar gol. Eu acho que você tem que ter uma equipe equilibrada no modo de pensar. E depois, se você precisar atacar, você vai lá, tira um volante, põe um outro atacante, ou tira um meia, põe um outro atacante. Mas, pelo que eu vejo aqui, a gente tem jogadores para a gente fazer algumas observações e algumas esquema diferente de um jogo para o outro. O que o Milton Cruz acabou dizendo é o seguinte: a forma como ele vai jogar com o Figueirense nessa Série B de Campeonato Brasileiro vai depender do adversário. Até porque o Figueirense tem 40 jogadores no elenco. Então ele consegue pelo menos formar um time que possa jogar de uma forma num jogo, de uma outra forma em outro jogo, enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp, pessoal que está interagindo conosco, 12h50 agora. Vamos dar uma olhadinha. Quem aqui falou aqui? Deixa eu só descer a barra de roda. Tem alguma novidade sobre a parceria no Figueira? O Marcos do Bela Vista. Olha, Marcos, tem se falado na contratação de jogadores, né? O que o Figueirense poderia contratar de atletas, mas por enquanto só especulações. Inclusive, nessa possibilidade de contratação, já se deu um passo atrás. Está se dizendo que o Figueirense vai analisar o elenco que tem para depois sim pensar na possibilidade de contratar. Porque precisa, antes de mais nada, contratar, se for para contratar, para somar. Porque jogador tem lá, tem 40, né? Meio-dia 50 minutos e veja no próximo bloco uma entrevista com o médico e pesquisador Edson Pedrizzi. Com ele vamos conversar sobre o HPV, uma doença que atinge não só as mulheres, mas também os homens e todo mundo ali na faixa etária adulta. Você tem dúvidas sobre o HPV? Mande sua pergunta em nosso WhatsApp e, lógico, caso preferir, não precisa se identificar, porque é um tema um pouco mais particular de cada um, né? Meio-dia 51, Meio-dia Catarina, volta já! Meio-dia 54 e o nosso repórter cinematográfico Nereu Filho, o nosso colega Lucas Miranda flagraram hoje pela manhã em São José, na BR-101, um acidente que deixou um motociclista preso embaixo de um caminhão. Apesar do grande susto, o condutor da moto escapou com apenas uma fratura na perna. O engavetamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Segundo testemunhas, uma caminhonete com lâminas de metal teria derrubado alguns desses materiais na pista, o que fez com que o motoqueiro parasse abruptamente. O caminhoneiro não conseguiu frear a tempo e passou por cima da moto. E outro veículo ainda bateu atrás do caminhão. O motoqueiro ficou preso embaixo do caminhão até que o socorro chegasse. Felizmente, de início, apenas ferimentos leves e uma fratura na perna foi constatado. Que susto, hein? E agora um alerta, mulheres adultas e homens também precisam se proteger contra o HPV.
Esse é um dos temas de um encontro que começa amanhã em Florianópolis e é organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina e o Hospital Universitário. Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o pesquisador da UFSC e também médico ginecologista, Edson Fedrizzi. Boa tarde, doutor. A questão do HPV, ainda falta muita informação para a população, apesar das amplas campanhas que a gente observa que são feitas tanto pelo Ministério da Saúde como Secretaria Estadual de Saúde, não? Boa tarde. Realmente, o mais importante quando a gente fala em HPV e as consequências da infecção, tanto as lesões benignas ou o câncer, é a falta de informação. Hoje nós temos várias formas de prevenção. Na mulher, o Papa Nicolau, né, o preventivo, que deveria ser feito periodicamente pelas mulheres, ou agora, atualmente, a vacina contra o HPV, que se mostra completamente segura e bastante eficaz na prevenção das doenças associadas a essa infecção viral. Essa vacina que gerou uma série de protestos via as redes sociais, a gente observou correntes contrárias, enfim. A visão do senhor, enquanto pesquisador e médico ginecologista, a necessidade dessa vacina para meninos e meninas a partir de 9 anos, ela é essencial no controle da doença? Isso não tem dúvida, né, Gustavo? O que a gente percebe no dia a dia é que há uma diminuição da procura de vacinação, não só contra o HPV. A gente tem visto isso nas outras vacinas que o Brasil tinha uma tradição de ter uma alta cobertura. E muitas vezes o que se alega é que essa doença não existe mais, sarampo, cachumba, rubéola, por exemplo, por que eu vou vacinar? Mas justamente essas doenças elas diminuíram por causa da vacinação. Então esse é um ponto que nós temos observado hoje, é uma diminuição da procura das vacinas em função dessas doenças já não mais estarem tão presentes como eram no passado. Com o HPV, nós tivemos no começo da campanha no Brasil, que foi em 2014, alguns possíveis efeitos colaterais que foram divulgados na mídia, que poderia ter uma relação direta com a vacina. E, na verdade, o que se observou é que foram reações mais de ordem psicogênica, de ordem psicológica, em função de uma injeção, que muitas vezes é um pouquinho desconfortável. Mas não tem dúvida que a vacina contra o HPV é uma das vacinas mais seguras que nós temos hoje no nosso meio. Existem vários trabalhos para essa vacina estar disponível. Nós já temos hoje cerca de 20 anos de acompanhamento de estudos da vacina. Então não há por que se preocupar, né? Tanto os pais, familiares ou as próprias pessoas que têm o interesse de fazer a vacina contra o HPV não precisam se preocupar quanto à segurança, porque ela é extremamente segura. Doutor, por que o senhor acha que existe tanto preconceito com relação à vacina do HPV, pelo que o senhor tem observado? Num primeiro momento, houve esse preconceito maior pela relação entre o HPV, que na maior parte das vezes a transmissão acontece pela relação sexual, mas não exclusivamente pela relação, e num primeiro momento se achava que fazendo a vacina poderia se estimular a sexualidade dessas crianças, desses pré-adolescentes que estariam sendo vacinados. O que nós observamos nos estudos e na vida real, vários países têm implementado a vacina contra o HPV numa idade bem precoce, a partir dos 9 anos, é que realmente é o contrário, né? A partir do momento que a pessoa está fazendo a vacina, ela também está sendo orientada às infecções de transmissão sexual, sendo orientadas à anticoncepção. Então os estudos mostram que o grupo que é vacinado, tanto de meninos quanto meninas, tem muito mais informações para outras situações, como anticoncepção e prevenção de DSTs, do que aquele grupo que não é vacinado. Sabe, doutor, chegou uma pergunta via WhatsApp bastante importante. Até que idade se pode tomar a vacina? No Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que a vacinação é gratuita... Qualquer posto de saúde, a pessoa pode ir lá e solicitar. Exatamente, qualquer posto de saúde está disponível nesse ano para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos. Dessa forma gratuita? Gratuita. Também é gratuito para a população de homens e mulheres de 9 a 26 anos que tenha alguma doença imunossupressora, infecção HIV, câncer, transplantado. E, geralmente essa vacina vai estar disponível nos centros de imunobiológicos de referência no estado, são chamados os CRIs. Só que a vacina ela está disponível no Programa Nacional de Imunização nessa faixa etária por ser uma faixa prioritária, antes de estar exposta à infecção HPV. Mas ela tem indicação, na verdade, para homens e mulheres de qualquer idade, né? Não existe um limite de faixa etária que deva ser feita a vacina. Hoje nós temos visto muitas mulheres de 70, 75 anos com doenças associadas a essa infecção.
Rapidinho, doutor, amanhã tem um encontro na UFSC de experts em HPV, né? Exatamente. Amanhã começa esse encontro que envolve cerca de 17 médicos especialistas do Brasil inteiro e que nós vamos discutir até sábado de manhã todos os aspectos da infecção do HPV, desde como ela acontece, os problemas, até a prevenção por meio das vacinas. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E o Meio-Dia Catarina dessa quarta-feira fica por aqui. Nós voltaremos amanhã ao 12:30. Uma ótima tarde para você.